Então, boa tarde. Nosso tema hoje são portas lógicas, a continuação. Nós vamos continuar a ver equivalências de portas lógicas. Nós temos aqui a função lógica não, ou not, que ela pode ser feita de diversas maneiras. Vamos dizer assim, o padrão é esse símbolo aqui. Mas nós podemos montar essa mesma porta, ou seja, a porta inversora, utilizando outras portas, né, que nós já conhecemos, que é a porta não E. Então, se nós interligarmos aqui os terminais, nós temos o efeito de inversor aqui, ou seja, se colocarmos 1 aqui vai aparecer na saída 0, se colocar 0 aqui vai aparecer 1 aqui. É interessante vocês fazerem a tabela verdade de cada uma dessas portas, né? Porque vocês sabem como é que é a porta E, né? A bolinha no final é, de fato, é o mesmo que um inversor na saída, né? Mas, então, a porta E, por exemplo, só para exemplificar, nós teríamos 0 só lá no final, que aparece 1 e 1 na entrada, né? Porque aqui são duas entradas, A e B, a gente costuma dizer A e B. Então, quando as entradas forem 1 em 1, que a porta E vai dar 1. Como aqui a porta é não E, ele faz tudo ao contrário, ou seja, né, aonde dá 0 fica 1 e aonde dá 1 fica 0. Então, a porta não E vai ter tudo 1 e lá no final vai aparecer 0. Então, ela fica complementar, ela fica ao contrário. A porta OU, né, é ao contrário, é diferente, né, na verdade. A porta OU, ele só dá 0 quando A e B aqui da entrada forem 0. Depois, basta que um deles seja 1 para que o OU, né, o OU no caso, né, basta que um deles seja 1 para que a saída seja 1. Já o inversor aqui na frente, ou seja, a porta não OU, é tudo ao contrário. Então, ele só vai aparecer 1 na saída quando aqui as duas entradas forem 0. E o resto, né, vai ser 1 quando aqui for 0. O resto vai ser tudo 0. Porque ele é o complemento da porta OU. O OU exclusivo, ele só dá nível alto quando as entradas forem diferentes, né? Aqui, nesse caso, vocês estão vendo que nós estamos fixando o valor dessa entrada aqui, né? Então, como é que é o funcionamento da porta OU exclusivo? Ele só tem nível alto quando as portas forem, os valores de entrada forem diferentes, né? Forem diferentes entre si. Por exemplo, aqui tem 1 já, está fixado. Então, se aqui for 0, né, vai dar 1. Mas se aqui for 1, vai dar 0. Então, a porta OU exclusiva aqui, do jeito que está construída aqui, com esse valor fixo nessa entrada, ele também vai funcionar como uma porta inversora. Então, vocês podem ver que nós temos 4 maneiras aqui de trabalhar com inversor. Aqui nós temos a porta lógica E, que é essa porta aqui. Nós temos 2 entradas e uma saída. Aqui está a tabela verdade, né? Como a gente já havia falado. Nós temos 0 e 0 dá 0, 0 e 1 dá 1, dá 0, 1 e 0 dá 0 e 1 e 1 dá 1. Ou seja, a porta E só tem nível alto quando as duas entradas são 1. Essa é a porta E. Mas se nós pegarmos uma porta não E e colocarmos um inversor na saída, esse inversor anula aquele outro inversor. Então ele passa a também ter o mesmo comportamento dessa porta aqui. Isso é interessante porque algumas vezes nós vamos fazer um circuito, fazer uma montagem, né? Mas algumas vezes a gente não dispõe daquela porta específica, ou então
nós temos porta sobrando no chip. Então, ela está sobrando. Então, eu utilizo aquilo aí, jogando um inversor, fazendo alguma, né, aproveitando aquela porta. É possível, às vezes é possível fazer isso. Tá? Então, como a gente viu, o inversor também pode ser feito de uma porta não E ou de uma porta não OU. Então, a gente pode também, como eu falei para vocês, se nós já dispomos, né, daquelas portas ali, eu posso ver se eu não posso reutilizar alguma delas que não foi empregada no circuito e fazer uma modificação, né, e tornar o circuito mais compacto. Ok? Então, esse é o E, né? Esse comportamento aqui, de todos esses circuitos, ele vai se comportar exatamente como o E, embora nós estamos vendo aqui circuitos equivalentes. Aqui é a continuação, nós estamos ainda trabalhando com a porta E. Então, nós temos outros circuitos aqui. Você vem aqui. Essas janelas estão aparecendo. Vou rolar um pouquinho para cima aqui. Então, vocês têm aqui uma porta não OU, né, com duas inversões de 10 entradas, ele funciona exatamente como uma E também. É interessante vocês montarem a tabela verdade aqui da porta não OU e depois inverterem as entradas, né, para vocês verem se confere com esse comportamento aqui. Aqui também ao lado um outro circuito, e ao invés do inversor a gente está colocando uma porta OU. Então vocês observem que normalmente os circuitos integrados, eles apresentam pelo menos 3 portas iguais. Então vamos supor que eu tenho lá no meu circuito sobrando portas no OU. Então eu posso fazer uma combinação e obter uma porta que não existe no circuito, mas ela através desse arranjo, através dessa combinação, eu posso obter uma porta sem precisar colocar mais um circuito na matriz de contatos ou nossa porta de circuito impresso. Agora nós temos a porta OU, o OR, né? Então nós já sabemos qual é o comportamento, como é que a porta OU se comporta. Então, observa que somente é zero na porta OU quando ambas as entradas são zero. Qualquer outra nível alto em nenhuma das entradas, nós teremos nível alto na saída. E os circuitos equivalentes, uma não OU com inversor na saída, vira uma OU, né? Porque o inversor anula aquela inversão anterior ali da porta não OU. Claro que esse inversor pode ser feito também através de uma porta não OU, ou pegar uma porta E, observe que nós estamos trabalhando com porta OU. Mas se nós pegarmos uma porta E e invertermos as entradas, nós teremos uma porta OU. Da mesma forma que o nosso circuito anterior aqui, nós estamos trabalhando com porta E, né? Nós pegamos uma não OU, invertemos as entradas e ele se comporta como uma porta E. Aqui também, mesma coisa. Quando eu levo o mouse ali, sobe uma janela ali, trabalhando. Então, essa é a lógica da porta OU. Então, se nós precisarmos, em um determinado circuito, montar uma porta OU, nós podemos fazer, utilizando, de repente, as portas que estão disponíveis ali nos chips que já estão instalados, e a gente pode tornar o circuito mais simples. Não precisamos colocar um circuito específico daquela porta. Então, por isso que esse planejamento na hora de fazer o circuito é muito importante, que a gente pode fazer jogadas desse tipo para simplificar e baratear, naturalmente, o circuito final. Essa aqui é a porta não E. Vocês notem que eu estou sempre colocando aqui a expressão algébrica aqui também, né? A expressão algébrica está aqui, as anteriores também. Ó, aqui a porta OU, né? E a porta I também. Então, todos eles lá. Então, esse aqui é a porta não E, ou NEM. Né? Então, nós temos lá a porta E complementada. Né? Tá aqui, a porta E
complementada, que é o equivalente a uma porta E com um inversor na saída. Também pode ser uma porta OU com inversores na entrada. Porém, acaba tendo o mesmo comportamento. Então, são circuitos equivalentes. Então, é importante, eu sugiro que vocês construam as tabelas verdade, né? Para ver, aqui, por exemplo, né? Vocês poderiam construir a tabela verdade da porta OU e depois inverter todas as entradas para ver qual é o comportamento. Aliás, eu sugiro que sempre quando vocês façam a tabela verdade, façam desse jeito aqui, ó. São duas entradas, então a tabela verdade é essa aqui, né? Aí, aqui no caso, está sendo invertido A e sendo invertido B. Então, vocês criam mais duas colunas aqui, invertendo A e invertendo B, certo? E depois coloquem a saída. Aí vocês vão ver, né, que o comportamento é o mesmo dessa porta aqui, que é a porta não E. Sempre as primeiras colunas têm que representar todas as possibilidades das entradas. Ou seja, se nós temos duas entradas, todas as possibilidades são essas. Então, vocês comecem colocando em tabela de verdade essa representação. Aí, qualquer outra modificação gera outra coluna. Por exemplo, aqui, ó, nós temos um A com inversor e um B com inversor. Muito bem, então eu boto aqui, ó, A barra, né, A complemento, e aí coloco invertido, 1, 1, 0, 0, porque está invertendo o A, porque o A está aqui. Depois coloco uma outra com B complemento. Então, vou inverter, 1, 0, 1, 0, coloca ali, né? Aí vocês sabem, usando aquelas duas outras colunas, né, vai ser aplicado numa porta U, mas vocês sabem qual é o comportamento da porta U. Então, a esse S fica lá no final. Então, aqui fica o A complemento, B complemento e o S. Aí vocês conferem se de fato o A complemento ou o B complemento vai dar o comportamento de uma porta ou se não vai dar, né? No caso, tem que dar, senão, ou melhor, teria que ser o comportamento da não E. Né? No caso, no resultado final, teria que ser o comportamento de uma porta não E, que a gente viu anteriormente ali. Certo? Então é assim que a gente testa a equivalência de portas. Aqui nós temos a porta não E, uma continuação também. Então, basicamente, aqui nós estamos colocando no lugar dos inversores essa porta não OU. Observem que normalmente um circuito apresenta em torno de 4, pelo menos, normalmente é assim, né? Depende da complexidade, número de entradas da porta. Mas, sei lá, eu tenho pelo menos uns 4 portas. Então, se nós pegarmos um chip de porta não OU, né, como esse caso, nós podemos interligá-las de tal forma que ele represente uma porta não E. Por quê? Porque eu não tenho um circuito de porta não E. Então, eu vou utilizar o circuito que eu tenho para resolver aquele meu problema, por exemplo. Certo? Agora, nós temos a porta não OU. A tabela verdade da porta não OU está aqui, ó. O OU era ao contrário, aqui era 0 e o resto era tudo 1. Né? Agora, não, nós temos uma não OU, então ela é complemento, é ao contrário. Então, qual é o circuito equivalente? Claro, se eu quero uma não OU e eu tenho apenas OU e tenho inversores, eu posso fazer essa combinação, se for oportuno, se for interessante, simplificar meu circuito, né? E aqui embaixo nós temos um outro circuito equivalente, que é uma porta E, e 2 inversores nas entradas. Então, interessante, né? Mas eu posso fazer uma porta não OU usando uma porta E, 2 inversores. E vocês podem verificar pela tabela verdade se está funcionando ou não. Aqui é novamente uma porta não OU, com outro arranjo aqui, né? Lá tem uma porta não E aqui. Poderia ser
Em vez desse inversor, poderia ser uma porta não ou também, igual esse aqui, com os terminais, os dois terminais de entradas conectados. Então, existem essas possibilidades assim, de circuitos equivalentes. Agora aqui nós temos o exclusivo, né? O exclusivo, que é esse símbolo aqui, o exclusivo, ele só dá nível alto quando as entradas são diferentes, elas são representadas em expressão algébrica, com a bolinha em volta, né? Ou então, A complemento B ou A, B complemento, né? É o circuito, expressão algébrica equivalente. E ele também pode ser, a gente pode montar um ou exclusivo utilizando essas portas aqui, duas portas E, uma porta OU e dois inversores. Então, é possível fazer esse comportamento, né? Porque ele vai ter o mesmo comportamento aqui. Se vocês quiserem jogar um circuito desse aqui numa tabela, né? Porque, tudo bem, vocês já sabem que esse circuito se comporta desse jeito. Mas esse aqui, como é que se comporta? Então, vocês fazem do mesmo jeito, fazem essa mesma tabela A e B, porque são as duas possibilidades. Aqui está o mapa de possibilidades do circuito. Aí depois vocês podem ver aqui, né? Ah, está invertido A. Então, muito bem. Vamos criar mais uma coluna aqui com A invertido, com A complemento, né? Porque está complementado aqui. Essa próxima coluna, aqui a próxima coluna vai ser o B complemento. Aí depois faz uma outra coluna que vai ser a saída dessa porta E. Então vocês já sabem como é que se comporta a porta E e as entradas é o A complemento B. Aí vocês colocam a saída, né, que depois vai entrar no próximo circuito. Aí faço o mesmo aqui, então vai ter várias colunas, né, cada uma representando essas entradas e as saídas também. E depois, por último, a saída dessa porta tem as entradas das outras, né? Então a gente faz a combinação, sabendo-se qual o comportamento da porta OU, e a gente obtém o S final, né? Algumas vezes eu costumo numerar aqui, ó, S1, S2, S3, para diferenciar lá na tabela e saber de quem eu estou tratando. Aqui também poderia ser só o A complemento, né? Não precisa botar outro nome. E aqui o B complemento. Né? Ok? Aqui é o coincidência, ou não ou exclusivo. O não ou exclusivo é o inverso do ou exclusivo. Né? Então, dá para ver aqui que é inverso também. Né? Porque o ou exclusivo aqui era 1 e aqui era 1. Né? E aqui era 0 e aqui é 0. Você pode ver que o não ou exclusivo é o inverso, é o complemento do ou exclusivo. E aqui no circuito a gente pode ver essa diferença aqui, que aparece os inversores todos numa única porta. E da mesma forma, vocês podem testar usando a tabela da verdade, ou usando até o DIDS também, para testar o circuito final. Mas usando a tabela da verdade, isso é importante, porque se vocês têm um circuito que é dado e vocês querem ver qual é o comportamento daquele circuito, é interessante que vocês façam as várias colunas da tabela verdade, que ele vai explicar para nós o funcionamento do circuito. Então, aqui no caso, novamente aqui, nós temos circuitos de duas entradas, então, com duas entradas, só é possível fazer esse tipo de combinação aqui. Mas isso aqui é o início aqui, né? Então, nós queremos saber, nas etapas intermediárias, como é que o circuito se comporta. Então, a gente pode fazer afastar esse S aqui, deixar para o final, né? Então, colocar uma coluna aqui do A complemento, uma coluna do B complemento, né? Então, aqui, vamos pôr, sei lá, o S1. Aí vocês fazem a coluna do S1 e vê o comportamento da porta E, pegando o A e B. Aí depois bota o S2. Aí vocês vão fazer o quê? Pegar o A complemento, que vocês já colocaram aqui, o B complemento aqui, e utilizar essas entradas, que são complementadas, utilizando o comportamento da porta E. Aí vocês vão obter um S2. Aí no final vocês vão pegar o S1 e o S2 aqui, que já está prontinho na tabela verdade, e aplicar
né, a última porta, que vocês sabem que é um O, e também sabem como se comporta a porta O. Aí vocês podem ver qual é o comportamento a sair, que vai ter que ser exatamente esse comportamento aqui. Então é por isso que é assim, usando a tabela de unidade, que a gente pode conferir se o circuito está bem acabado ou não. Então a nossa aula foi só isso, rapidinho, né? Eu pediria que vocês olhassem, fizessem uma revisão, né, do que nós tratamos.